O tema da mensagem hoje é: qual é a verdadeira humildade de Deus? Qual é a verdadeira humildade de Deus? Essa palavra humildade é uma coisa que nós cristãos buscamos isso. Todos nós sabemos que a soberba, o orgulho, a altivez, a prepotência, isso não está no coração de Deus. Isso aí a gente não precisa estudar muito para saber. A gente já sabe. Se você perguntar para uma pessoa, sendo qualquer ela, olha, a soberba, a altivez, prepotência, arrogância, orgulho, é uma coisa boa para o ser humano? Eu tenho certeza que todos vão falar, não é. Então nós cristãos, nós pessoas que acreditamos em Deus, mais ainda, a gente tem a certeza disso. A humildade está no coração de Deus. A humildade é uma qualidade, uma característica da essência de Deus. E é algo que nós buscamos para nós. E eu queria que nós perguntássemos para nós mesmos: nós somos humildes? Se Deus chegasse para você e falasse assim: você é uma pessoa humilde? Ou se não fosse Deus perguntando não, uma pessoa perguntasse para você: você é uma pessoa humilde? Olha, eu tenho certeza que a maioria das pessoas cristãs responderiam: não, eu sou uma pessoa humilde. É difícil uma pessoa falar: não, eu sou soberbo, não, eu sou altivo, eu sou prepotente, eu sou arrogante. Não é difícil. Por quê? Porque nós buscamos a Deus, porque nós buscamos melhorar. A gente busca, até a essência de Deus, as qualidades, as características de Deus. Então, a gente se colocar numa posição de soberba, se colocar numa posição dessa, a gente não quer. E a gente nem muitas vezes consegue enxergar isso. Então, a maioria das pessoas vão responder: não, eu sou uma pessoa humilde. Mas eu acho que era até melhor uma pessoa falar assim: não, realmente, eu acho que eu sou soberbo um pouquinho. Eu acho que eu sou altivo um pouquinho. Eu acho que eu sou prepotente. Eu acho que eu sou arrogante. Porque se a pessoa enxerga que ela é desse tipo, ela se enxergou e se colocou numa posição que ela precisa melhorar. Se chegasse para ela e falasse assim: você é prepotente então? Você acha que precisa melhorar? A pessoa fala assim: não, com certeza eu preciso melhorar. Vamos melhorar? É verdade, eu preciso melhorar nesse aspecto. Porque ela enxergou, ela detectou nela o problema. E a gente só consegue mudar a nossa vida quando a gente detecta o problema. Se a gente não enxerga um problema em nós, como é que nós mudamos? Se você pegar um drogado, a pessoa que usa droga, a pessoa muitas vezes não consegue se libertar da droga. Por quê? Porque ela não consegue enxergar que ela é drogada. Não, que isso, não, é só... eu não estou viciado não, só de vez em quando e tal. E aí começa a dar desculpa para aquilo. Então a gente só consegue se arrepender mesmo, a gente só consegue melhorar a nossa vida quando a gente detecta os problemas. E assim com a humildade. Se a gente detecta aquilo que a gente não é, logicamente a gente vai mais rápido para o objetivo. Só que a maioria das pessoas que conhecem a Deus, elas por melhorarem e buscarem uma humildade, elas não conseguem enxergar que muitas vezes ela não tem a humildade de Deus. Mas como assim, pastor? Eu acho que as pessoas são muito mais numa falsa modéstia, e muito mais numa educação, e muito mais numa generosidade, muito mais talvez numa baixa estima, do que talvez numa humildade da essência de Deus. Mas como assim, pastor? Muitas pessoas às vezes vêm numa baixa estima, numa autoestima, uma baixa autoestima. Por quê? Ela às vezes se acha inferior, que acha que às vezes não tem capacidade para fazer nada. Às vezes ela não tem capacidade para fazer as coisas. Aí se você se coloca numa posição de baixa autoestima, e aí porque se sente inferior, se sente incapaz, se sente menor e menos, aí ela se coloca e acha que ela tem uma posição de humildade. Mas na verdade não é uma posição de humildade. Na verdade é uma posição de uma baixa autoestima. A humildade é diferente de uma baixa de autoestima.
né? Quando a pessoa se sente incapaz, não consegue entender ali, não consegue quantificar o valor dela, ela começa a olhar para ela menor, e aí começa a se diminuir, e aquilo, na verdade, não significa uma humildade. E as pessoas às vezes confundem isso. As pessoas que se acham inferiores, não, aquela pessoa ali é muito humilde. Não, ela não é muito humilde. Ela não consegue enxergar o potencial que ela tem. Ela não consegue enxergar o que ela é. Ela não conseguiu, então ela se coloca inferior. E aí classificam, ou ela própria se classifica, se achando até uma qualidade boa nela, como humildade. E já não é uma humildade. Ela não consegue se enxergar. Ela não consegue ter a identidade dela, né? Mas tem outras pessoas também que tem uma falsa modéstia. Como assim? E que eu acho que essa falsa modéstia são a maioria das pessoas. A maioria das pessoas tem se coloca numa posição que fala, quem eu sou bom, exemplo, tocando um instrumento. Quantas pessoas falam assim, nossa, você toca pra caramba, você arrasa no instrumento. A pessoa toca mesmo, a pessoa arrasa no instrumento. A pessoa vai lá, dedilha, quando vai lá os dedinhos lá, e faz tudo. Aí quando chega a pessoa fala assim, nossa, você toca muito bem. Quem? Eu? Não, que isso, eu não toco nada não. Não toco nada, não sei nada de teclado. Aí a pessoa vai, nossa, você arrasa nesse instrumento, você arrasa nesse teclado. Não, eu não sei tocar não. Na verdade a pessoa sabe tocar, mas como ela quer se colocar com uma humildade, ela vai falar, não, eu não sei tocar não. Então na verdade isso não é uma humildade, isso é uma falsa modéstia. Ela está sendo ali, no momento ali, está se colocando numa posição de não, eu não sei, eu não sou tão bom assim. Mas na verdade sabe que é. E a maioria das pessoas, elas entram nesse padrão, entram nesse grupo de pessoas, na falsa modéstia. A maioria das pessoas, elas não conseguem enxergar se elas são realmente humildes ou não. Porque passa-se o tempo, passa-se a vida, e elas vão mais nessas falsas modéstias, nessa educação, né? Nesse caráter de ser um cristão, de ser uma pessoa boa, de ser uma pessoa que não quer se gloriar, não quer botar o seu nome em evidência, mas isso não significa que não é que é uma pessoa humilde. Isso não significa. Eu acredito que quando a gente vê Jesus, e que é o maior exemplo em nossas vidas, a gente vê uma pessoa que é todo exemplo para nós. Esse é o maior exemplo de humildade para nossas vidas. Ele é aquele que se colocou falando que ele era o mestre, que ele era o caminho, a verdade e a vida, que ele era filho de Deus, que ele tinha todo o poder e autoridade no céu e na terra. Ele se colocou ali numa posição de quem ele sabia que ele era. Mas ao mesmo tempo que ele sabia que ele era, imagina uma pessoa falar que ele tem toda a autoridade no céu e na terra. Imagina uma pessoa chegar para você e falar que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Imagina uma pessoa falar isso, se colocar assim. Imagina uma pessoa se colocar como mestre, filho de Deus, numa posição ali, muitas vezes, aos olhos humanos, de superioridade. Quem é esse que está falando isso? Imagina se alguém falasse isso. Você não achar arrogante? Na verdade, Jesus, ele sabia quem ele era. Ele sabia as qualidades. Ele sabia o poder do que ele tinha dentro dele. Ele sabia da essência de onde ele veio. Mas ao mesmo tempo, mesmo ele se qualificando, se quantificando a ser tão grande, ao mesmo tempo, foi o maior exemplo de humildade para nós. Foi o maior exemplo de humildade. E aí que eu quero chegar, que eu queria que vocês abrissem a Bíblia no livro de João. João capítulo 13. E eu vou mostrar para vocês o maior exemplo de humildade. E para mim, é esse exemplo que nós temos que seguir de humildade. Livro de João capítulo 13. Vamos ler o versículo 14. E para mim, essa é o maior exemplo e o maior ensinamento sobre humildade.
Então eu vou ler para vocês. João 13:14. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Eu só vou ler esse versículo, vou ler de novo. Ora, se eu, sendo o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Então, para mim, essa é a essência de Deus. Para mim, essa é a essência da humildade. Para mim, isso aqui é o maior exemplo de saber quem é, mas ao mesmo tempo saber que não é somente a Ele, não é somente dele, mas de todos. Jesus estava com os discípulos sentados na mesa para jantar. Ele estava na mesa com até Judas Iscariotes, que ia traí-lo. Ele estava ali ceando, estava comendo com os discípulos, todo mundo reunido. E ele para e começa a lavar os pés de cada um. Naquela cena ali, todos ali até indagaram ele: Senhor, o que você está fazendo? Está lavando nossos pés? Ele ali como o exemplo de todos, ele parar e ter que lavar os pés de cada um. Não, peraí. Eles não se acharam dignos disso. Eles pensaram: não, nós temos que lavar os seus pés. Mas não. Jesus lavou os pés dos discípulos e ainda falou: vocês vão fazer uns com os outros. E para mim, esse é o maior exemplo de humildade. A gente vê de tudo por aí. A gente vê pessoas falando e querendo mostrar que são humildes. Mas eu vejo as pessoas sendo humildes quando interessam. As pessoas são humildes quando tem coisas que lhe convêm, que lhe agradam. E para mim isso é fácil ser humilde, né? Eu tive a oportunidade de tratar muitas, na minha vida como fisioterapeuta, de tratar pessoas muito famosas, pessoas muito conhecidas. E essas pessoas, às vezes, quando eu acabava de tratar, haviam algumas pessoas me perguntavam: como é que é essa pessoa famosa? Eu falei: não, é uma bênção. Para mim, tratou muito bem, educado. Não, mas se essa pessoa é humilde, você consegue, porque assim, o que eu já passei com essa pessoa, uma situação, aí começa a falar o caso que tinha passado com essa situação com essa pessoa. Essa pessoa me humilhou, essa pessoa já falou de mim, essa pessoa, e começa a contar vários casos dessa pessoa famosa que eu tinha tratado. Só que perguntou: você tem certeza que essa pessoa que eu estou falando, contando essas histórias para você, é a mesma que você está falando para mim que é humilde? É a mesma que foi com você generoso? É a mesma que foi com você educado? É a mesma pessoa que te tratou bem e tratou de tanta forma maravilhosa assim? É a mesma pessoa que nós estamos falando? Eu falei: é. Comigo foi maravilhoso. Mas aquela pessoa, ele não estava acreditando que eu estava falando tão bem dessa pessoa, porque ela tinha passado situações e ela tinha visto situações que essa pessoa famosa tinha feito com tantos por aí. Isso acontece muito com pessoas. A gente vê aquela frase, né? Dá poder, fama e dinheiro para as pessoas que você conhece quem elas são. Ué, mas como é que pode essa pessoa ser humilde comigo, mas com outra pessoa não é humilde? Mas é que eu estou falando. Muitas pessoas, elas são humildes com quem lhe interessa. Então, ser humilde comigo que precisa do meu tratamento, ser humilde comigo que precisa estar comigo, precisa de mim, é fácil. Agora, ser humilde com outras pessoas que não precisam, ser humilde com outras pessoas que não está no âmbito de interesse delas, já são outros 500. Isso acontece de várias formas e de várias maneiras. O estagiário chegou para mim e falava para mim tantas coisas boas e tantos exemplos de humildade. Ele era um homem que conhecia muito a palavra de Deus, e ele era uma das pessoas. Ele ficava com a caderneta assim, de multa, e aí ele anotava a tua placa e depois chegava a multa lá na tua casa. Só que comigo, esse estagiário me tratava tão bem, me tratava de uma forma tão amável. Ele chegava para mim e falava como gostava de mim, e tudo que eu pedia para ele era solícito, e ele sempre estava bem.
Mas por que ele me tratava bem? Porque eu era o chefe dele. Me tratava assim, ó. Uma humildade que só. Mas várias pessoas que conviviam com ele, que falavam para mim, olha, quando chega no trabalho, ele se transforma. Ele vai, passa a caneta e fala, eu mando aqui nesse negócio. E aí as pessoas dizem, não me multa não, por favor. Ele vinha com autoritarismo, vinha para as pessoas e falava, não, eu vou multar sim, eu que mando nessa região aqui e tal. E falava e acontecia. Ele não tinha um poder aquisitivo bom. Ele era uma pessoa que tinha um poder aquisitivo muita dificuldade. Que ele até pagava as contas dele na faculdade com dificuldade. Mas quando ele tinha o poder nas mãos dele, mas quando ele tinha ali, né, autoridade na mão dele, ele passava por cima de tudo e todos. Ele passava ali e não queria saber, ele metia caneta, só que não era meter caneta, não era só fazer o serviço dele acontecer. Ele fazia com que as pessoas ali se sentissem mal, com que as pessoas ali se sentissem rebaixadas. E ele tratava as pessoas de uma forma com autoritarismo. Com autoritarismo. Uma coisa é você ter autoridade. Uma coisa é você ser autoritário. É diferente uma coisa da outra. E muitas vezes as pessoas, quando estão numa situação de superioridade, elas pisam nas outras. Então, a gente falou do famoso, que é famoso com quem interessa, do âmbito do interesse dele. Mas a gente falou também de uma pessoa que não tem dinheiro. Uma pessoa que tem dinheiro, não tem diferença. O que interessa é a nossa essência, é a nossa raiz, é o que nós carregamos dentro de nós, independente de quem são, de quem estão do nosso lado. E para mim é isso que entra Jesus. Porque Jesus tinha tudo para pisar em tudo e todos. Ele era Deus na terra. Ele tinha todo o poder, toda a autoridade. Ele era o Filho de Deus. E se falava, ele falava, eu sou o mestre, eu sou. Ele falava, e era. Mas, para mim, essa é a verdadeira essência da humildade. A humildade não é você falar, não, eu não faço isso tão bem. Talvez isso seja uma forma de você, naquele momento, ser humilde, mas não é a sua verdadeira essência. Para mim, a humildade não é pensar menos em si, mas é pensar menos de si. Quando você consegue pensar menos de si próprio, você consegue mais pensar no outro. Então, quando você consegue pensar no próximo, você pensa menos de si. Aquele que pensa muito de si, pensa menos de Deus. Aquele que pensa em si próprio, aquele que se acha, aquele que olha para si, que consegue só ver os seus próprios interesses, não consegue olhar para o próximo. E aí isso não está na essência de Deus. E essa palavra da humildade podia falar sobre vários versículos sobre humildade, soberba, de humildade, vários versículos. Mas hoje Deus quer levar a gente na essência dele. Deus quer ensinar a gente a ser verdadeiramente humilde. E ser verdadeiramente humilde é ter a essência de Deus, que é esse exemplo que Jesus deu. Independente do interesse, independente da situação e de quem seja, ele foi e serviu a todos, inclusive aquele que ia traí-lo. E quando você vê a palavra de Deus, Jesus é tão maravilhoso que em Mateus 11 ele fala: aprendam de mim, que tenho um coração humilde. Primeira vez e única que Jesus fala: aprendam de mim a ter um coração humilde. Por que Jesus falou isso? Ele podia falar: aprendam de mim a pregar, aprendam de mim a tocar, aprendam de mim a curar, aprendam de mim a falar em línguas. Não, ele falou: aprendam de mim a ter
ter um coração humilde, porque essa era a essência de Deus. É isso que Ele veio mostrar. Hoje nós vivemos um sistema que as pessoas estão cada vez mais pensando em si mesmo, somente de si para si. O que importa é a felicidade delas, o que importa são elas. O sistema cada vez mais está levando as pessoas a isso. Mas não dá. Se você pensar mais de si, não tem como você pensar mais de Deus. Se você pensar mais de si, você não consegue pensar no seu próximo. Você não consegue mais ter esse amor pelo próximo, porque é somente de si. Ou talvez daqueles que são interessantes para você mesmo. Mas isso não tem a ver com humildade. Ser humilde de quem é bom com você, ser humilde de quem é agradável para você, quem te beneficia, quem é interessante para você, quem te recompensa, isso não é humildade. Agora, você servir aquele que te trai, você servir e amar, a buscar, a fazer o seu melhor, a se render, a servir aquele que, independente de qualquer coisa, precisa, independente de qualquer coisa que Ele vai te favorecer, essa é a verdadeira humildade de Deus. E Jesus veio para dar esse exemplo. Lá em Mateus 5, no Monte das Bem-aventuranças, primeiro ensinamento, quando Ele fala, né? Sejam o quê? Humildes de espírito. Aqueles que forem humildes de espírito, bem-aventurados os humildes de espírito, porque esses entrarão no reino de Deus, no reino dos céus. Porque os humildes de espírito, aqueles que têm um espírito humilde, ou seja, aquele espírito de obediência, que se rende de si próprio, se rende dele mesmo, para entender as coisas de Deus, esse vai ter o reino de Deus, esse vai ter os reinos dos céus. Então, quando Ele fala, tenha, bem-aventurado, tenha um coração humilde, tenha a essência de vocês, filhos, bem-aventurado aqueles que têm realmente dentro de si a humildade de aprender a fazer, a ter o caráter de Cristo. Esses são os filhos, esses estão no reino, esses herdarão, esses entrarão, esses estão entendendo a minha essência. E às vezes a gente passa anos na igreja, às vezes a gente passa anos falando que nós somos, entendemos, somos cristãos e queremos melhorar e tal, mas passamos anos e às vezes muitos vão morrer e morrerão sem ter humildade. A gente tem que entender que a gente não é nada, mas muitas vezes a gente se acha alguma coisa. E por a gente se achar alguma coisa, a gente acha que a gente é melhor que o outro. E se a gente não tomar cuidado, a gente cai nisso mesmo. Porque a carne dá vontade de se glorificar, de se vangloriar. As pessoas buscam isso. As pessoas buscam cada vez mais. As pessoas buscam a fama. As pessoas às vezes buscam até mais fama do que dinheiro. Só que quando elas buscam de si, elas não conseguem ter a essência de Deus. Quando elas buscam de si mesmo, elas não conseguem buscar próximo. Elas não conseguem servir ao próximo. E esse foi o maior mandamento de Deus. Mas como assim, pastor? Porque se você for lá em Mateus 22, quais são os dois resumos de todos os mandamentos de Deus? Amarás o seu Deus de todo o coração, de toda a sua alma. Esse é o primeiro mandamento. Mas o segundo qual que é? Amarás o seu próximo como a ti mesmo. Então, se você quer todos os mandamentos, quer ser o certinho de Jesus, quer ser o perfeito de Deus, quer melhorar, mas você não ama o seu próximo, você não tem a essência. Ah, mas eu amo meu próximo. Você ama o seu próximo, mas você não tem humildade com o seu próximo. Não, tenho sim. Será que você tem realmente com aqueles que realmente você não tem recompensa? Porque essa é a verdadeira humildade de Deus. E aí, essa noite Deus quer que a gente se pergunte:
será em qual padrão que nós estamos entrando? Será qual grupo de pessoas que nós estamos entrando? Porque isso não interessa se é cristão, se é no Japão, se é na Austrália, isso aí não interessa. Essa é a essência de Deus. Se o mundo fosse a essência de Deus, o mundo estaria sem guerra, estaria sem violência, estaria sem maldade ao próximo. Porque não temos essas instruções e o homem não quer se enxergar, não quer olhar, não, eu sou humilde, e ponto final, não consegue enxergar Deus, não consegue ter e viver o melhor de Deus aqui. E se nós temos a essência de Deus, nós temos que servir ao próximo. Olha, a palavra de Deus é tão incrível, que se você for ver lá no original, lá no hebraico, abençoar é levarer. E é tão incrível que, se você for ver essa palavra, é dobrar os joelhos. Mas dobrar os joelhos no sentido de servir ao próximo. Então, quando você vai lá em Gênesis, voltando que os que te abençoarem, eu os abençoarei. É tão incrível que a palavra de Deus, ou seja, quando você abençoa alguém, quando você serve alguém, quando você faz pelo seu próximo, automaticamente você é abençoado também. Automaticamente aquela pessoa é abençoada também. Quando você tem o princípio de Deus de servir, de ser uma pessoa, um canal de bênção para quem quer que seja, automaticamente para aquela pessoa vai ser bênção, mas para você também vai ser. Então, se você tem a essência de Deus dentro de você, de abençoar, você vai ser abençoado e a outra pessoa também. A palavra humildade em grego é humus, que quer dizer terra. E é incrível que ela vem numa raiz que ela faz a palavra homem também. Nós viemos do pó e voltaremos do pó. Viemos do pó e voltaremos do pó. Por quê? Porque nós não somos nada. Achamos que somos alguma coisa, mas não somos nada. Basta uma unha encravada. As mulheres aí que faz cutícula, né, dá aquela encravadinha na unha, aí vai tirar, né, as coisinhas da unha e não dói? Basta só a gente tirar o dedão do pé, a gente nem anda. Sabia que se você tirar o dedão do seu pé, você já não consegue andar? Você fica mancando? Só o dedão. A língua você não consegue falar. Isso não é nada. Mas a gente se coloca muitas vezes com ar superior. A gente coloca muitas vezes maior que tudo e todos. A gente coloca situações que a gente quer que os outros sirvam a nós. Mas nós somos os devedores. Nós que temos que servir. E se nós entendemos isso, a essência de Deus, que nós temos que servir, tudo muda. Porque nós próprios somos abençoados. Nós próprios voltaremos com celeiros fartos. Nós próprios teremos as nossas bênçãos e vão as bênçãos nos alcançar. Porque tudo que a gente faz, de lança semente, um dia vai voltar para nossas vidas. Então, se você faz o bem, vai voltar o bem. Se você faz o amor, vai voltar o amor. Só que as pessoas vivem num sistema onde elas pensam cada vez mais e está crescendo cada vez mais o pensar em si. Só pensar mais de si e não no próximo. As pessoas estão cada vez mais com medo do próximo. As pessoas preferem ter um cachorro do que ter uma família, do que ter um amigo, do que ter um marido, uma esposa. É melhor ter um cachorro. Hoje em dia estão fazendo mulher inflável, estão fazendo um cachorro que late, pula, salta, nem suja a casa. Está tudo construído aí, o sistema, né? Está tudo construído para que cada vez mais pessoas ficarem solitárias. As pessoas não querem mais ficar umas com as outras. As pessoas muitas vezes, às vezes não querem nem vir na igreja, porque acham que a igreja, todo mundo tem que ser perfeito.
perfeito é só Jesus. Por isso que a gente está aqui para aprender. Por isso que a gente tem que vir aqui, para aprender isso. Porque você com certeza já ouviu muito sobre humildade. E você fala, não, é verdade, eu tenho que aprender muito sobre humildade. Mas chegar na raiz da humildade de Deus, é só aqui que você vai aprender. É só nessa palavra que vai te ensinar. Porque falar que é humilde, você vai ouvir tanto aí. Ser humilde com que é bom para você é tão fácil, né? É fácil. É fácil, gostoso e bom. Mas não é isso que Deus quer. Não é isso que Deus ensina. Não é isso que nós vamos fazer. O que Deus quer te ensinar essa noite é fazer a diferença. Não somente para a sua vida essa palavra, mas daqueles que estão do seu lado. Porque se você tiver esse princípio de Deus, de servir, se você tiver esse princípio de Deus, de entender que a palavra humildade está na essência de Deus, onde você ama o seu próximo, onde você pensa no seu próximo, independente de qualquer coisa, aí sim, vão te ver, te enxergar diferente de tudo desse mundo. Porque o mundo é mau, o mundo está cada vez pior, a maldade cada vez mais se multiplica. Mas quando você mostra essa diferença, é bênção para a sua vida, como eu falei da palavra abençoar, mas é bênção para aqueles que estão do seu lado também. Que essa noite você enxergue uma humildade e que você tenha humildade de você ouvir. Porque na verdade você, quando fala bem-aventurados que eles são humildes de espírito, é exatamente isso. Você ser humilde para você ouvir e falar, é verdade, Senhor, eu preciso aprender. É verdade, Senhor, eu preciso servir mais. É verdade, Senhor, eu preciso enxergar de uma forma diferente as minhas atitudes. Todos nós precisamos melhorar. Todos nós precisamos dessa palavra. E muitas coisas de Deus, se você não tiver um espírito humilde, realmente você não consegue fazer. Porque muitas coisas que Deus fala para nós, a gente não consegue fazer, porque a gente não tem essa humildade de aprender e realizar. Muitas vezes a gente vem aqui, ouve uma palavra, e a gente sabe que aquela palavra é certa, porque essa aqui a gente está vendo aqui que é perfeita. E a gente pega e fala assim, eu não preciso dessa palavra. Essa palavra é para fulano. Quantas vezes eu falei isso? Essa palavra não é para mim não, essa palavra é lá, ó. Quem tinha que estar ouvindo, ó, não veio no culto, não veio na igreja. Né? A gente já falou isso várias vezes, a gente pensou isso, já falou. E quantas vezes você já vai falar? Se aquela pessoa estivesse aqui, ela tinha que ter ouvido essa palavra. Ela podia estar precisando ouvir essa palavra. Mas com certeza você é canal de bênção para essa palavra também. Essa palavra é porque Deus te trouxe para você ouvir também. Para você aprender e ensinar muitos por aí. Então que essa noite você escute e você tenha um coração humilde para quando você receber a palavra de Deus, você ter a humildade de praticar e falar assim, é verdade, Senhor, eu preciso aprender. Porque se você não tiver um coração humilde, se você não tiver um espírito humilde, você não consegue fazer com que essa palavra se torne a sua verdade. Por quê? Você faz igual aquelas pessoas que escutam e falam, quem eu? Não, eu não toco bem o teclado não, quem eu? Não, que isso, não toco. As pessoas não querem falar, não querem enxergar, não querem se posicionar perante Deus, porque acha que está tudo bem, acha que está tudo certo. Mas essa noite Deus está te levantando de uma forma diferente, está te levantando aqui numa posição de servo, numa posição de amor, onde muitos e cada vez mais está faltando por aí, o amor que serve ao próximo, que é a verdadeira humildade de Deus. Amém? Vamos ficar de pé, eu quero orar por você.